Essa aqui é uma minuta de acordo individual feita em empresa e empregado para redução da jornada de trabalho e de forma proporcional o salário também, com base na medida provisória número 936. Bem, aqui no início nós temos a ementa, que é um resumo desse acordo. Nessa parte aqui, trata da qualificação, identificação e qualificação do empregado e do empregador, e destacando aqui o objetivo principal, que é a redução da jornada de trabalho e proporcionalmente do salário, indicando o permissivo legal contido na medida provisória. Na cláusula primeira, nós temos a definição do período da redução. Ao contrário da suspensão do contrato de trabalho, que pode ser feita até por 60 dias, no caso da redução da jornada, ela tem um prazo maior, pode ser até de 90 dias. Então, basta preencher aqui nesse espaço a quantidade de dias, que varia entre 1 e 90 dias. Depois nós temos a cláusula segunda, onde é definido o percentual da redução. A lei fala que por contrato individual, esses são 3 percentuais, 25%, 50% e 70%. Percentuais diversos desses que estão aqui identificados, eles podem ser feitos, mas somente por meio de negociação coletiva. Na cláusula terceira, fica definido qual será a jornada após a sua redução. Então, se a redução for de 25%, será de 33 horas semanais. Se for de 50% a redução, teremos 22 horas semanais. E se for de 70%, a jornada semanal vai ser de 13 horas e 12 minutos. A cláusula quarta define a jornada diária de trabalho, ou seja, como serão distribuídas essas 33 horas, essas 22 horas, ou essas 13 horas e 12 minutos durante os dias da semana. Então, aqui pode ser uma jornada de segunda a sábado, e aí se define aqui de segunda-feira a sexta-feira, ou pode colocar já diretamente de segunda a sábado, se for distribuída uma jornada igual durante todos esses dias. E também é bom definir aqui o intervalo intra-jornada, se cabível, que devem ser observadas as seguintes regras. Se a jornada diária for até 4 horas, não é obrigatória a concessão de intervalo. Se for concedido algum intervalo, esse intervalo é considerado como tempo à disposição da empresa. Se a jornada diária for entre 4 e 6 horas, o intervalo deverá ser de 15 minutos. E se a jornada for de 6 a 8 horas, o intervalo mínimo será de 1 hora e no máximo de 2 horas. E aqui a gente completa, no caso, se houver jornada aos sábados para definir. Mas se for uma jornada apenas distribuída de forma uniforme durante toda a semana, não é necessário complementar aqui, já pode, desde o início, dizer que a jornada vai ser de segunda a sábado, digamos, das 8 às 10 horas da manhã. Cláusula quinta, que seria a definição do salário proporcional. O percentual a ser utilizado para a redução do salário deve ser o mesmo que foi usado lá, indicado na cláusula segunda. E aí você coloca o valor em reais, já definido. Digamos, se a pessoa trabalhava, se recebia R$2.000, a redução de 50% vai passar a receber R$1.000 de salário. Observando que essa redução pode ser, inclusive, resultar em um valor inferior ao salário mínimo. Na verdade, a diferença vai ser paga por meio do benefício emergencial. Cláusula sexta, antecipação do termo final. Então, como ocorreu lá com o contrato, com a suspensão do contrato de trabalho, é possível que a empresa, a qualquer momento, ela comunica o empregado com no mínimo 2 dias de antecedência sobre a sua intenção ou vontade mesmo de pôr fim a esse contrato, ou seja, antes do prazo pré-estabelecido. Essa seria uma das hipóteses. E a outra hipótese
sobre o fim do estado de calamidade pública. Nesse caso aqui, depende de ato da União, do governo federal. Cláusula 7ª. A comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato da categoria profissional também. São duas comunicações. Na primeira comunicação não é necessário enviar cópia desse acordo, mas para a segunda comunicação, que é feita ao sindicato, é necessário enviar a cópia, e o prazo é de até 10 dias. A cláusula 8ª, ela é opcional, ela foi inserida nesse acordo por conta da liminar que foi, na verdade, da cautelar que foi deferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 6363, da lavra do ministro Lewandowski. Nesse caso, no entendimento do ministro, a validade do acordo depende da manifestação do sindicato, que deve ser feita no prazo de 4 dias contados do recebimento desse documento, desse instrumento. Ou seja, a empresa, o empregador, tem um prazo de até 10 dias para comunicar ao sindicato, e uma vez recebido o documento pelo sindicato, ele tem até 4 dias para deflagrar um processo de negociação coletiva diretamente com os interessados da empresa, não é com toda a categoria. Ressalva-se, entretanto, que no dia 15 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se mantém ou não essa cautelar concedida. Portanto, possa ser que no futuro não seja necessário inserir essa cláusula. Tudo depende do resultado do julgamento desse processo. E aqui no final se destaca que o acordo deve ser assinado em 3 vias, porque uma fica com a empresa, a outra com o empregado, e a outra via é enviada para o sindicato da categoria.